Olá meus amigos aqui do YouTube. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês que é um estudo sobre a Bíblia, sobre um acontecimento lá do Velho Testamento que nos traz lições para os dias de hoje, sendo nós cristãos ou não. O que a gente vai aprender aqui hoje é uma lição de vida que possamos levar isso é uma reflexão para o nosso dia a dia, beleza? Então vamos aqui na leitura bíblica, lá no livro de Josué, no capítulo 4, do versículo 4 ao 7, está escrito assim: Chamou, pois, Josué as 12 tribos que escolhera os filhos de Israel, cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre seu ombro, segundo o número de cada tribo dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se passaram diante da arca do concerto do Senhor, e passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que essas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Então esse é o texto aqui que está no livro de Josué. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui com o povo de Deus. Eles passaram pelo Egito, ficaram escravos no Egito durante 400 anos. Depois foram libertos, através de Moisés e seus auxiliares, e ficaram 40 anos ali vagando pelo deserto, em virtude da desobediência do povo daquela época. Então Deus fala para eles que eles ficariam 40 anos no deserto, e somente quando todos eles morressem e só restassem os filhos deles, é que eles voltariam a fazer a jornada rumo à terra prometida que Deus prometeu a Abraão. Então aqui a gente já está no período onde Josué já era o líder do povo, Moisés já teria morrido alguns anos antes, e Josué estava caminhando para conquistar a terra que Deus prometeu, e eles estão diante do rio Jordão. E muitas pessoas para ultrapassarem o rio Jordão, e Deus manda que a arca vá à frente, a arca da aliança, a arca do concerto, como está escrito aqui na Bíblia. E esse povo, os sacerdotes, carregam essa arca, e as águas do rio Jordão vão parando para que a arca passe. E no meio do rio, os sacerdotes param, então todo o rio fica paralisado para que o povo de Deus, os israelitas, as atravessassem. E Josué, através da mensagem que ele recebe de Deus, ele fala para o povo que cada um, representante de uma tribo, carregasse uma pedra, e que ao meio do rio, do lado da arca onde estavam ali os sacerdotes, colocassem cada um a sua pedra, representando uma das tribos de Israel. Então ficou um amontoado de 12 pedras ali no meio do rio. E além dessas pedras no meio do rio, em Gilgal, uma cidade logo à frente do rio, foram colocadas também 12 pedras. Então o povo parte adiante e atravessa o rio. Os sacerdotes também seguem adiante, e o rio então volta ao seu curso normal. Então esse é o contexto histórico aqui dessa história. E o primeiro simbolismo que a gente gostaria de trazer aqui é a questão das 12 pedras. Para que isso? Colocar 12 pedras? Primeiro que a simbologia da aliança de Deus com Israel, com Abraão, os filhos de Jacó. Israel teve o nome mudado para Israel, E o que acontece? Essas 12 pedras representam os 12 filhos dele, que seriam a nação de Israel, através de 12 tribos representadas por esses filhos. Então
eles teriam essas pedras como um referencial, um memorial, tipo uma estátua aqui em Belo Horizonte. Para quem tem a Praça da Estação, tem ali os descobridores. Lá na praça entre Afonso Pena e Avenida Brasil tem uma estátua do Tiradentes. Essas estátuas são memoriais de grandes personagens da nossa história aqui em Minas Gerais. Então a mesma coisa que funciona nessa história. Essas 12 pedras representam uma aliança de Deus com o povo, um momento onde Deus estava abrindo as portas da terra prometida. É um momento histórico que está acontecendo aqui. Então essas pedras significam um memorial, significam uma lembrança para o povo nunca se esquecer do que Deus estava fazendo ali naquele tempo. Uma observação interessante nesse amontoado de pedras, que são 2 amontoados de pedra. Um fica do lado de fora em Gilgal, ali representando uma estátua, e 12 estão debaixo do rio. Aí a gente se pergunta, né, por que as pedras estão no meio do rio? Ninguém está conseguindo enxergar porque o rio está passando e aquelas pedras estão ali debaixo. Então a gente vê que Deus está mandando uma mensagem ao seu povo e também para nós. Aquelas pedras ali debaixo da água significa a nossa vida anterior, antes de conhecer a Deus. Significa vida de transtornos psicológicos, uma vida de pecado, uma vida arruinada pelas más decisões que tomamos, que às vezes são prejudiciais à nossa vida, prejudicam a vida da nossa família, né? Estancam um relacionamento com Deus, pois a Bíblia nos deixa uma mensagem que é a seguinte, que o pecado nos afasta de Deus, né? Podemos ver isso lá na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, que quando o pecado do mundo, né, passa a Jesus, que é essa funcionalidade daquele evento que está acontecendo com Jesus Cristo, ele carrega o nosso pecado e todo pecado é imputado para ele na cruz, para que ele morresse e levasse consigo as nossas dores, os nossos sofrimentos e nossos pecados. Então Deus não conversa mais com Jesus ali naquele momento, porque ele está carregando o pecado do mundo. Então o pecado nos afasta de Deus. Então devemos nos afastar do pecado para que Deus se aproxime de nós e para que nós tenhamos um relacionamento de intimidade, tenhamos um relacionamento onde Deus senta do nosso lado e conversa conosco, nos ensina, nos doutrina e nos impulsiona a grandes áreas, a grandes projetos para a nossa vida, seja na vida do trabalho, na vida da família, ou na vida do ministério, como um profeta, como uma pessoa que leva a mensagem de Deus, não é mesmo? Então essas pedras significam que o passado ficou para trás, as águas passam por cima, Deus esquece tudo, todo o mal que praticamos quando entendemos que Deus, através de Jesus Cristo, ele apaga nosso pecado e faz um novo relacionamento, uma nova aliança. A aliança é feita através de Jesus Cristo e renova todo o nosso entendimento e toda a nossa saúde mental, espiritual e física através desse evento. Então passamos, né, de criatura a filhos de Deus. Então é muito importante esse evento, essa tradução, esse entendimento que aqui temos através dessas pedras que ficaram debaixo do rio. Então esse é o primeiro evento, esse memorial representa o passado que ficou para trás e as pedras logo à frente que ficaram como estátua, né, um memorial em terra firme, significam que Deus está conosco até o fim dos nossos dias. Então esses 2 significados nessa história, né, eu acredito que Deus manda essa mensagem para nós,
nos nossos dias, para o povo naquela época também, né? A palavra de Deus se renova o tempo todo. Sempre quando você ler a palavra, talvez eu leia esse versículo aqui em 2023, em 2025 eu lerei a mesma palavra e Deus vai falar para mim de forma diferente para a época na qual eu vou estar falando e lendo lá no futuro, em 2025, aqui nesse exemplo que eu estou dando. Então a palavra se renova dessa forma, né? A palavra de Deus fala ao nosso momento que estamos vivendo atualmente, e quando leremos no futuro, ela vai falar conforme a vida, a situação que estivemos no futuro. Então a palavra se renova dessa forma. Então, finalizando aqui a nossa mensagem, ainda sobre as pedras, a pedra lá do lado de fora, né, que representa ali um monumento, um memorial, representa uma liberdade. E essa liberdade recebemos através de Cristo, que nos liberta da nossa vida pecaminosa, da nossa vida de pecados, e nos traz vida nova, nova aliança, através desse sacrifício, né? Foi muito triste ver a morte de Cristo na cruz, mas aquela morte de Cristo ali na cruz representa vida para mim e para você, que aceitamos a vida de Cristo em nossa vida como uma renovação de aliança, um renovo de energia, um renovo de vida, né? E tenha esse memorial, esse evento representado na Páscoa, que todos os anos, né, às vezes a mídia, o comércio muda a simbologia da Páscoa, trazendo coelhinhos, ovos de Páscoa, e esquece, faz com que a gente esquece o real, verdadeiro significado da Páscoa, que é, né, a aliança que Cristo faz conosco através do seu sacrifício. Páscoa é sacrifício. Domingo de Páscoa, quando Cristo ressuscita, é o domingo de renovo, de que se concretiza tudo aquilo que Cristo entregou na cruz. Ele morre na sexta-feira da paixão, sábado de aleluia, acontece um evento onde ele está morto, está ali trabalhando no campo espiritual, e já com a vitória nas mãos, no domingo de Páscoa ressuscita e vai buscar os apóstolos para trazer as boas novas, que Cristo estava de volta, que o pecado que cometemos no passado foi limpo e já somos libertos. Então esse é o significado de Páscoa real para nossas vidas. E é dessa forma que eu termino essa mensagem, deixando para vocês esse memorial. Essas pedras de Gilgal representam na nossa vida vida nova, liberdade, através de Cristo Jesus. Veja, Cristo, ele está nas palavras da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. E aqui na pedra de Gilgal, ele nos manda essa mensagem. Lembre-se dessas pedras, um memorial que eu tenho para a vida de vocês, e lembrem-se que eu estou lado a lado com vocês. Eu morri por você e pelo seu pecado, e te dei vida nova, te dei uma nova aliança, para que através dela, né, muitas pessoas venham também a me conhecer através da sua vida, e através também da nossa entrega a Ele. Então, deixo aqui para você um muito obrigado por ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Fique com Deus, até a próxima. Antes de terminar, eu gostaria de deixar uma mensagem. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu estou deixando para vocês um link, que é o link do meu site, Professor Arley Calisto, onde eu coloco lá à disposição um curso que é o curso Jornada do Vencedor, que vai te ajudar a sair das dívidas, fazer uma boa gestão financeira na sua casa, até mesmo no microempreendedor individual. Eu dou dicas dentro desse sentido para a sua vida, para você aplicar, né? Muito barato
o preço que está sendo cobrado para fazer esse curso. Clique lá, conheça mais e fique com Deus e até a próxima. Até mais.